que estão nos assistindo. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Está no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos apenas de 1 a 5, né? O livro, eu não sou nenhuma teóloga, não tenho propriedade para falar profundamente do que o livro de Apocalipse tem, né, a trazer para as nossas vidas, mas Deus ministrou algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. O livro de Apocalipse, o capítulo 8, versículos de 1 a 5, nos traz uma lição muito importante, que é a abertura do sétimo selo. Apocalipse 5 e 6 ele vai trazer a abertura do primeiro selo até o sexto, e o capítulo 8 vai trazer a abertura do sétimo selo. E na abertura do sétimo selo aconteceu algo muito interessante, né? 7 anjos receberam 7 trombetas para tocar essas 7 trombetas, e iria acontecer algo com um toque, né? A partir do toque dessas 7 trombetas. Mas eu gostaria de falar com vocês o que aconteceu antes dessas 7 trombetas serem tocadas, né? A palavra de Deus diz assim: e, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Não foi pouco, nem uma quantidade suficiente. Foi dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Depois houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Antes de tocar as 7 trombetas, algo sobrenatural acontece com o povo de Deus, com a visão que João teve no livro de Apocalipse. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento que Deus falou assim fortemente ao meu coração, foi sobre o episódio que aconteceu nessa abertura do sétimo selo. Na abertura do sétimo selo, João viu que 7 anjos receberam 7 trombetas, que essas 7 trombetas iriam ser descritas a partir do versículo 7. Eu não gostaria de entrar nesse assunto, né? Eu já gostaria de adiantar para todos vocês que eu não sou teóloga, né? Eu não tenho conhecimento profundo da palavra de Deus, mas eu sou uma estudiosa da palavra de Deus, eu sou uma serva do Senhor que procuro pedir ao Espírito Santo que ministre no meu coração aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer me ensinar naquele dia que eu estou lendo a palavra. E assim eu aprendi algo muito importante com os versículos do número 1 ao número 6, que na verdade do número 3 ao 5. Eu queria me ater apenas do versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte, que João ele viu os 7 anjos, depois que receberam as trombetas, João ele viu outro anjo que se pôs junto ao altar. A palavra fala que o altar estava diante do trono de Deus. Então, diante do trono de Deus tinha lá o altar, e nesse altar tinha a oração dos santos. E esse anjo se colocou junto, próximo ao altar, que estava diante de Deus. E ele tinha na mão um incensário de ouro, né? Viu esse objeto de ouro, no qual ele tem brasas no meio embaixo dele, e se coloca incenso, que é uma especiaria fina, né? Que ao entrar em contato com essa brasa, ele vai saindo aquele aroma, aquela fumaça com cheiro agradável, né? Tem diversos fragrâncias desse incenso. Então, algumas pessoas usam em casa, né, para deixar o ambiente com um cheiro mais agradável, enfim.
Então, aqui está dizendo que João, ele viu um anjo próximo ao altar, ele tinha um incensário na mão e foi dado para ele muito. Não diz que foi um pouco, ou uma quantidade, uma certa quantidade de incenso. Não, foi dado para ele muito incenso, muita especiaria fina, para o pôr junto com as orações de todos os santos sobre o altar. E esse altar está diante do trono de Deus. Então, a fumaça desse incenso subiu junto com a oração dos santos até o Senhor. Lembra daquela oração que a gente faz assim, que a nossa oração suba até a Ti, Senhor, como cheiro suave às Tuas narinas? Né? Então me veio isso à mente, a nossa oração, né? Sobe até o trono do Senhor, até o Senhor como cheiro suave. Então naquele altar tinha a oração dos santos, perto daquele altar tinha aquele anjo com aquele incensário, com muito incenso, e aquele cheiro suave daquele incensário subia junto com a oração dos santos até Deus. E o anjo tomou o incensário, né? Depois que esse cheiro dessas orações subiram até Deus, o anjo pegou esse incensário, né? Ele diz assim que ele encheu o incensário com o fogo do altar. E é nisso que eu gostaria de tratar com vocês também nesse momento. Existem dois tipos de fogo, né? Que a Bíblia relata, que nós conhecemos também, que é o fogo comum, que é o fogo produzido pelo homem, que a gente cozinha, né, que a gente usa para derreter metais, que a gente usa para diferentes tipos de coisas, que é o fogo natural. E existe o fogo que é produzido por Deus. Aquele fogo, quando Elias orou, né, que ele fez aquele desafio aos profetas de Baal, que ele orou e desceu fogo do céu. É o fogo produzido por Deus, que eu creio que também era o mesmo fogo utilizado nos sacrifícios no altar naquela época, no templo antigamente, né, em que os sacerdotes levavam o sacrifício até o altar e existia um fogo que queimava o sacrifício. E eu creio que é esse fogo produzido por Deus. Então existem dois tipos de fogo, o fogo comum e o fogo produzido por Deus. E esse fogo produzido por Deus, eu acredito também que é o mesmo fogo que era produzido quando Caim e Abel ofereciam os sacrifícios, né? O fogo produzido por Deus é um fogo que traz algo de dentro, de renovo, de santificação, de purificação. É um fogo diferente, é um fogo que só Deus pode produzir dentro da gente. E era esse fogo que era produzido também para queimar as ofertas oferecidas por Caim e Abel. Acredito que por conta disso, né, por Abel ter aquele coração voltado para o Senhor, aquele compromisso, aquele oferecimento de sacrifício como a sua própria vida, com a sua alma, com o seu entendimento, quando ele apresentava aquele sacrifício, o Senhor descia fogo do céu e queimava aquele sacrifício. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com os estudos teológicos, mas eu acredito, assim, no fundo do meu coração, que poderia acontecer algo nesse sentido. E como Caim já apresentava sinais de pecado no coração dele, da inveja do irmão, né, dele sempre querer ser o melhor, de querer oferecer o melhor, ele querer sempre estar acima de Abel e fazer qualquer coisa para que ele pudesse ser visto, para que ele pudesse dizer que ele era o melhor. Então, o sacrifício que ele oferecia já não recebia mais esse fogo do céu, né? E aí acredito que ele poderia até ter oferecido o próprio fogo que o homem produz para dizer que aquela oferta tinha sido queimada, tinha sido aceita por Deus, que é o que Deus chama de fogo estranho, que é um fogo produzido pelo homem, não é um fogo produzido pelo próprio Deus. E irmã Silvia, o que isso tem a ver com esse texto que você está relatando? Eu acredito que isso tem a ver com essa atitude do anjo, quando ele vai, ele tira o fogo do altar, que é um fogo produzido por Deus, coloca no incensário, e a Bíblia diz que ele enche o incensário com o fogo do altar e o lança sobre a terra. Então, nesse momento, o anjo lança sobre a terra o fogo do altar, que é produzido por Deus.
E que fogo é esse, irmã Silvia? Eu creio, queridos irmãos, eu creio, queridos amigos que estão assistindo esse vídeo nessa hora, que Deus está derramando este fogo sobre nós nesta atualidade. Deus, ele pegou o fogo do altar dele produzido e ele deu ordem aos anjos: ó, coloque esse fogo aí no incensário e derrame sobre a terra. Ou seja, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, você que ainda não experimentou as suas próprias experiências com Deus, você que vive de experiência dos outros, vive procurando profecia vinda pelos outros, é tempo de você receber o fogo do Senhor na sua vida, um fogo produzido por Deus, que é jogado dentro de você, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, dentro desse templo tem que ter um altar que queima a chama do Senhor em nós. E o Senhor está derramando a chama dele, o fogo do altar dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que haja uma mudança, para que haja um renovo espiritual nesse tempo. Não é tempo mais de vivermos fingindo que somos evangélicos, indo para a igreja para cumprir protocolo, indo para a igreja para dizer que a gente é crente e não viver uma vida realmente de santidade, de busca ao Senhor. Então, está na hora da gente receber esse presente, que é esse fogo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ele está dando chance a esse tempo de crise para que eu e você tenhamos tempo de começar a refletir sobre o que a Bíblia diz que eu sou, como eu tenho que ser de acordo com o que a Bíblia diz que eu sou. E a palavra de Deus diz que quando o anjo lança sobre a terra esse fogo do altar, que é o fogo de Deus, produzido por Deus, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Deus se manifesta de várias formas. João, quando ele teve a visão do Apocalipse, muitas das vezes ele ouviu a voz de Deus como voz de trovão. Ele viu a voz de Deus como voz de muitas águas. E você? Como você tem ouvido a voz de Deus? Como você tem recebido esse fogo do altar que Deus tem derramado sobre a nossa vida, sobre esta geração, sobre este tempo, neste momento, nessa dificuldade? Você tem recebido o fogo do Senhor? Você tem sentido que Deus está derramando esse fogo sobre você e você tem resistido? Talvez por vergonha do seu colega saber que você hoje é uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, uma pessoa que tem buscado ao Senhor, uma pessoa que quer viver uma vida diferente. Você quer realmente ser uma pessoa contemplada por esse fogo do altar, diretamente do altar para a sua vida? Você quer ser contemplado por esse fogo? Eu quero ser contemplada por esse fogo. Eu quero um avivamento espiritual na minha vida diferente. Então, se você quer esse avivamento espiritual, comece a partir de agora. Comece a buscar do Senhor uma palavra. Comece a estudar a palavra do Senhor. Ah, Senhor, mas a tua palavra é difícil de entender. Sim, é difícil. É uma linguagem de Deus, é uma linguagem do céu. Mas o Espírito Santo, quando ele entra na tua vida, ele te ensina muito mais do que você imagina. Eu nunca tinha entendido isso aqui, já tinha lido várias vezes. E nesse momento, Deus me deu essa reflexão sobre essa palavra. O Espírito Santo que está em nós, ele nos ensina, ele nos revela, para que haja uma mudança de vida, para que haja um renovo espiritual na nossa vida. E o que você está esperando para que haja esse renovo espiritual na sua vida? Busque ao Senhor, leia mais a palavra, estude. Faça dela o seu livro predileto. Faça dela o seu alimento diário. E você vai começar a sentir a presença sobrenatural de Deus na sua vida, como você nunca sentiu. É preciso parar de você correr atrás de experiências de outras pessoas. Você precisa agora começar a ter as suas próprias experiências com Deus. E Ele te convida a receber o fogo que Ele tem mandado sobre a terra nesta geração, nesse tempo de dificuldade. Amém? E eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Senhor te ajude a ser uma pessoa que tem força, ânimo para buscar o Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço agora pela vida do meu irmão, do meu amigo que está assistindo esse vídeo nesse momento, pela minha vida, pela minha família. Pai, são muitos impedimentos, Senhor, que acontecem para que a gente não entenda a Tua palavra, para que acontecem para que a gente não busque a Tua palavra. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, traz à nossa mente, ao nosso coração, a revelação da Tua palavra. Que o santo fogo do Senhor, a chama do Espírito Santo, queime
arde em nossos corações, para que possamos ter força, fé, para buscar a Tua palavra a cada dia e buscar uma mudança de vida, um renovo espiritual. Eu abençoo a vida do meu amigo e do meu irmão, agora, em nome de Jesus. Amém. Creia nessa palavra. Seja abençoado, você e a sua família, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.